O som do berrante tocando e nós aqui em mais um episódio de Boi na Linha. Hoje nós vamos voltar ao tema política, como toda quinta-feira, e para a nossa entrevista de hoje, de quinta, nós temos um candidato a vereador pela Cidade Franca, o meu querido Guilherme Cortez. Por favor, se apresenta para a gente. Obrigado, Friboi. Eu ainda sou pré-candidato a vereador. Eu me chamo Guilherme, tenho 22 anos de idade, estou cursando Direito na Unesp, que nem você, inclusive. Estou no último ano do curso, esperando me formar esse ano, se a pandemia contribuir com a gente. E desde alguns anos, desde o meu ensino médio, pelo menos, eu tenho a militância social como uma coisa muito central na minha vida, né? Comecei no movimento secundarista, a me envolver com os movimentos, com o Grêmio, movimento estudantil, e daí, desde que eu vim para Franca, em 2016, para começar a estudar Direito, isso foi sendo cada vez mais central, vamos dizer assim, né? Então, me envolvi em vários espaços do movimento estudantil da Unesp, em vários movimentos que a gente teve na cidade, sou filiado ao PSOL desde 2014, desde que eu tirei meu título de eleitor. Então, eu me vejo, eu nunca me vi, na verdade, eu costumo falar isso, como um político institucional, tradicional, desse que a gente imagina, né? As pessoas sempre perguntam para a gente, né, quando a gente é envolvido com tudo isso, se a gente quer se candidatar, se a gente vai ser candidato. Eu nunca me vi nesse papel, né? Eu sempre me vi como um ativista, um militante dos movimentos, esse foi sempre como eu me vi. Mas acho que a gente está num momento, e a pandemia que a gente está vivendo, especialmente aqui em Franca, que a gente está num momento muito crítico, eu acho que exige da gente também pensar em ocupar os espaços que a gente tem na política institucional, né? Embora o mais importante ainda seja o movimento real, as pessoas, né? Mas acho que é um pontapé para a nossa conversa. Então vamos lá. Aqui no Boi na Linha, a gente costuma sempre fazer um ping-pong com o entrevistado no começo, até por causa do próprio nome do programa, que começou com essa questão de se intrometer na vida das outras pessoas e também falar aquilo, descobrir aquilo que as pessoas não querem que a gente trate sempre. Então, para começar esse ping-pong com você, eu queria que você falasse um livro que te marcou. Um livro que me marcou, eu gosto muito de um livro de um historiador alemão, se eu não me engano, que chama Leo Humbermann, chama A História da Riqueza do Homem. Mesmo não sendo um livro de ficção, é um livro que foi muito importante para mim, porque eu sempre gostei muito de história, e foi um livro muito marcante, assim, para eu entender que todos os acontecimentos históricos e os acontecimentos presentes, eles são influenciados por relações econômicas, principalmente relações sociais, né, que a história é um movimento constante, né? Então, História da Riqueza do Homem. E o autor, é ele ou você tem um autor preferido diferente? Não, ele eu só li esse livro, então não posso dizer que ele é meu autor favorito. Agora, mudando para ficção, minha autora preferida é a Lígia Fagundes Telles. Gosto muito dos livros dela, também são livros muito marcantes para mim. Um estilo musical, e você já escolhe uma música que a gente vai tocar no final do programa, do podcast. Olha, o estilo musical vai ser contraditório com a música que eu vou escolher, porque eu gosto muito de música pop, principalmente, né? Mas a minha música favorita mesmo é uma dos Mutantes, que chama Panis et Circenses. E tem uma versão que é linda também, que é interpretada pela Marisa Monte, mas é de todas a minha música favorita mesmo. Então pode deixar que a gente vai pegar essa versão da Marisa Monte para colocar no final do programa. As duas são ótimas. E agora, só para finalizar esse momento, eu queria que você escolhesse um ídolo. Um ídolo? Eu gosto muito pelo que representa a Alexandria Ocasio-Cortez, dos Estados Unidos. Inclusive tem um sobrenome parecido com o meu, que é uma dessas lideranças de uma nova geração de ativistas que estão ocupando a política lá. Hoje eu acho que ela é uma representação muito importante. Tudo ok, então já passamos por esse nosso momento para quem está escutando e assistindo conhecer você melhor, e agora a gente vai realmente falar dessa pré-candidatura e também do vereador, da figura do vereador, porque muita gente considera às vezes que o vereador é aquela pessoa que, principalmente eu já escutei de muita gente que é mais velha, falar que o vereador, a única função do vereador é mudar nome de rua, nomear construção nova ou considerar um patrimônio que é público do município ou não. Para você, qual a função real de um vereador?
Olha, eu dou até razão para quem pensa isso, especialmente em Franca, porque se a gente for ver, os últimos 4 anos de legislatura do mandato dos atuais vereadores não foi muito diferente disso, né? Então, quem deveria dar o exemplo, mostrar serviço, não fez direito, vamos dizer assim, né? A Câmara de Franca, nesses últimos anos, foi um deserto político, né? Sem permeabilidade para nenhum debate importante para a cidade, né? Os temas mais polêmicos que passaram que foram discutidos na Câmara foram a contragosto da população. Por exemplo, a renovação da concessão da São José, a aprovação dos cargos comissionados do prefeito, né? Então, eu acho que o papel do vereador, ele é, em primeiro lugar, a função típica do vereador, que é legislar, propor projetos de lei de interesse municipal relevantes, né? Eu acho que Franca ainda tem uma produção legislativa muito tímida comparado com outras cidades do mesmo porte, então tem muitas áreas que ainda não foram exploradas, mas eu também acho, Friboi, que o vereador tem um papel político também, né? Então, também eu não acho que a função de um vereador é só a proposição. Eu acho que o vereador também tem que cumprir uma função de fiscal das ações públicas, uma função de dar voz para os movimentos, para as pautas que tem na cidade, usar aquele espaço político para vocalizar o que as pessoas que estão fora de lá, que não têm um mandato, pensam, acreditam e estão pautando, né? Então, eu acho que a função do vereador é mostrar serviço, mostrar trabalho, estar em sintonia com a comunidade, fazer projetos de lei relevantes, cumprir um papel de fiscalização do poder público e também cumprir um papel eminentemente político nesse espaço, de fazer denúncia, de trazer debates, de trazer discussões, de envolver a população com a tomada de decisão. E que a Câmara seja um espaço que, de fato, dê ressonância porque é discutido fora da Câmara, né? Com certeza, é o que a gente espera, né? Que os vereadores, eles sejam mais ativos. Eu acho que é isso que você está falando, né? Que eles tomem realmente um papel de representantes da população local. Agora, falando na Câmara de Franca propriamente, você já falou que ela foi realmente projetos que passaram a contragosto ou nenhum projeto proposto. Eu queria que você situasse assim a gente para o que a Câmara de Franca ela precisa mudar urgentemente. Se é restabelecer um contato com a população, que também é essencial para vereadores, que é ter um diálogo maior, ou uma questão de gastos que eles se preocupam só com os gastos deles e não com retorno para a população. O que de urgente a Câmara de Franca precisa mudar? Eu acho que a Câmara de Franca, inclusive, esse é o subtítulo do manifesto que lançou a nossa pré-candidatura, né? Precisa mudar de verdade, né? Porque muita gente fala que vai mudar, muita gente fala que é diferente, mas na prática pratica exatamente da mesma forma, né? Eu acho que a Câmara hoje, como eu disse, ela é um total deserto político, não é um espaço vivo, um espaço de discussão, um espaço que paute temas relevantes, né? O horário são feitas muito poucas sessões. As comissões parlamentares funcionam muito pouco, com pouca periodicidade, né, em horários completamente inacessíveis. A gente tem um canal muito precário de divulgação institucional, que é o básico da lei da transparência, que não é cumprido, né? Então, várias sessões da Câmara que a gente não teve transmissão ao vivo, ou que os vídeos se perderam, por exemplo, passou um tempão, Friboi, que por conta de um problema com as câmeras, para você ter ideia do nível da situação, por conta de um problema nas câmeras, passou semanas sem transmissão, né? Então, quem não podia estar lá na sessão na hora, que são horários péssimos para quem trabalha, para quem estuda, para quem tem outras atividades, para quem não consegue só ficar por conta de acompanhar, não consegue, né? E eu acho que o perfil dos nossos vereadores, Friboi, é muito antiquado, vamos dizer assim, né? Eu acho que Franca é uma cidade que é muito moderna, é uma cidade que tem movimentos vivos, tem coisa que acontece na cidade, é uma cidade, é uma cidade importante para a região, né? É uma zona urbana, é o centro de uma zona urbana importante para a região. Agora, eu acho que a Câmara dos Vereadores da nossa cidade, especialmente, ela não reflete isso. Ela é muito atrasada, ela é muito retrógrada, né? Ela não reflete o ambiente da cidade, vamos dizer assim, né? Então, os parlamentares que a gente tem lá não tem uma postura ativa, uma postura altiva, uma postura de fiscalização. O que a gente tem lá
para se diferenciar, são políticos que na prática não fazem nada de diferente, mas se vestem de um discurso demagógico para se contrapor, né? Para disputar outras eleições. Então, eu acho que era muito importante, primeiro básico, que a Câmara ampliasse, aprimorasse seus canais de comunicação institucional, inclusive, mas eu acho que passa também pela composição da Câmara, e acho que passa também pela ordem do dia dos temas que são discutidos lá, né? De uma disposição para se pautar os temas sensíveis da cidade e não ficar fazendo um jogo para não desagradar as bases de cada vereador, por exemplo. Só para dar um exemplo, a gente está hoje, Franca se tornou um dos epicentros da pandemia do coronavírus em todo o estado de São Paulo, né? E uma semana antes de Franca voltar para a fase vermelha do Plano São Paulo, né, que é o estágio mais rígido da quarentena, uma semana antes, foi aprovado na Câmara um projeto de lei completamente inconstitucional, não precisa nem pesquisar muito para saber disso, que considerava as igrejas atividades essenciais para poderem funcionar com o público, né? E eu tenho o maior respeito por quem é frequentador, quem pratica a sua religiosidade, acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Agora, deu uma falta de sintonia muito grande, a cidade estava à beira de viver uma explosão dos casos, um colapso do sistema de saúde, e a prioridade dos vereadores para não desagradar uma base social que pressionava pela reabertura das igrejas ser essa. E é muito difícil, né, quando a gente, principalmente eu acho na Câmara dos Vereadores, porque às vezes no âmbito federal, você tem realmente, às vezes, um problema de representatividade, exatamente pela proporção. Mas na Câmara de Vereadores, às vezes, é mais fácil as pessoas não se verem representadas, não é? E aí, eu queria perguntar para você também, com essa ideia de renovação da Câmara, qual que é o papel da juventude na renovação da Câmara e também nas campanhas políticas para você? Olha, em primeiro lugar, eu acho que não dá para se renovar a política sem a juventude, né? A renovação política, ela também é uma renovação geracional. A gente ter novos quadros, novos parlamentares, novos expoentes, né? Eu acho que se a gente tem uma política que geracionalmente ela é ocupada só por uma faixa etária, né? Eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que os parlamentos, os espaços políticos têm que ser compostos por diferentes setores, representações, grupos, né? E eu acho que a nossa geração, a juventude, ela é mais sensível a novas pautas que são extremamente bem-vindas na nossa discussão política, né? Agora, eu também não acho que só basta ser jovem, porque a gente tem vários casos de pessoas jovens ou que fazem um discurso de renovação, só que o que defende é velho. A gente tem um partido aí que no próprio nome estampa, que é um partido novo, e que é um dos partidos que eu acho que são mais antiquados no nosso quadro político nacional, né? Então, acho que não dá para a gente renovar a política sem a participação ativa da juventude, e participação ativa não é só formal, a participação ativa é que também a juventude tem a voz, não só voto, não só não só uma representação formal, mas tem a voz, seja ouvida e tenha a opinião levada em conta, porque isso é muito fácil também, né? A gente tem para lá várias iniciativas que falam que vai incluir, dar voz para a juventude, só que não dá voz coisa nenhuma, não leva em consideração, né? Não é mais do que uma fachada. Agora, eu acho que essa renovação ela também tem que ser uma renovação de conteúdo. Eu acho que os espaços políticos eles têm que ser preenchidos com as pautas da juventude, com os interesses da juventude e darem garantia para os direitos da nossa juventude. Também não basta a gente renovar o espaço político para colocar lá pessoas que são que mesmo que façam um discurso novo, né, que façam um discurso de renovação, na prática, no conteúdo, sejam tão retrógrados quanto o que a gente já tem hoje, né? Isso a gente vê muito no nosso país, principalmente desde dessas últimas eleições, né? As últimas eleições, elas vieram com, pelo menos a última, né, de 2018, ela veio com o ideal de mudança, né? Mas quando a gente vê sempre por trás dessa mudança, tem aqueles velhos partidos e velhas políticas que, mesmo com a ideia de mudança, os partidos meio que se apoderam dessas ideias e continuam com a máquina deles de sempre. E aí, com essas questões partidárias, é possível um diálogo tranquilo e fácil com uma oposição? Porque muita gente hoje não considera... Às vezes tem gente que
muito enérgica e acha que a oposição não consegue um diálogo possível, como muita gente demonstrou, até mesmo na entrevista do Globo News, o Felipe Neto disse isso, mas ele estava se referindo apenas para os bolsonaristas, não para uma oposição real. Mas você acha que um diálogo com a oposição, ele fortalece a democracia e, ao mesmo tempo, ele é possível num cenário que a gente está? Com certeza, ele é necessário. Em primeiro lugar, eu queria ir além. Eu acho que Franca hoje não tem uma oposição. E eu acho que isso é um pouco do panorama político que a gente vive. Franca não tem uma oposição política concreta. Nem na Câmara e nem com musculatura social, vamos dizer assim, né? Por isso que o prefeito, mesmo sendo um prefeito sem capacidade política nenhuma, teve uma gestão tão fácil até agora, né? Conseguiu passar seus principais projetos. Se a gente tivesse uma oposição que fizesse a diferença, que cumprisse o seu papel fiscalizador, seu papel propositivo, eu tenho certeza que seria um governo que não se sustentaria, ou que pelo menos não sustentaria boa parte da atuação que teve, e responsável que fez a gente chegar na situação que a gente está hoje. Eu acho que a oposição, nós não somos, Friboi, nós da esquerda, embora tentem taxar isso na gente, né? Não somos nós os defensores do pensamento único, né? Eu acho que quem defende o pensamento único são justamente essa turma que hoje está no poder nacional e que acha que o que é diferente é ruim, ou pior, o que é diferente é inimigo, né? O Bolsonaro não esconde isso nunca, o presidente, né? Ele, nos seus discursos, sempre fez questão de falar. Acho que logo que ele foi eleito, eu não me esqueço que ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, que ele falava que o pessoal do PSOL, dos movimentos sociais, ia se ver, ia ter que escolher. Ele até chegou a dizer entre a ponta da praia e o exílio, fazendo uma alusão à perseguição da ditadura militar, né? A ponta da praia era um centro de repressão, de tortura na ditadura militar, né? Então eu acho que a oposição ela é extremamente bem-vinda, que o diálogo saudável, propositivo e honesto, ele é muito bem-vindo, e ele, inclusive, ele faz toda a diferença. Eu acho que Franca precisa ter uma oposição, e justamente que eu não vejo, e hoje na Câmara de Vereadores, eu não vejo uma oposição real. O que a gente tem lá, por exemplo, é um vereador, que é o senhor Adermes Marini, que inclusive é pré-candidato a prefeito nessa eleição, que no conteúdo não pensa nada diferente do Gilson, não tem um projeto político diferente do Gilson. Ele é do PSDB, que passou 11 anos na prefeitura. Ele assumiu alguns meses como deputado federal, foi da base do governo Temer e votou a favor da reforma trabalhista, que hoje é responsável pela crise de informalidade que a gente tem no mercado de trabalho em Franca. E o Adermes, porque ele tem um projeto pessoal de poder, de ser eleito nessa eleição, ele tenta se descolar desse perfil do Gilson, se demarcar. Agora, eu não acho que de conteúdo seja diferente. Eu acho que na prática é a mesma forma de fazer política, os mesmos ideais, os mesmos princípios, né? Então, acho que é possível, é necessário, é saudável para que a gente tenha, seja quem estiver no governo, que a gente tenha uma oposição que cumpra o seu papel de fiscalização, de denúncia e de proposição. Também não ser oposição pela oposição, sabe? Ser uma oposição que seja propositiva, uma oposição que saiba demarcar suas posições e fazer a denúncia, mas que também seja propositiva para propor saídas, né? Políticas para a cidade e assim por diante. Muito difícil. Já tiveram vários discursos desses que a oposição, muitas vezes, como você disse, oposição por oposição, ela só é contra tudo que é aquilo que o governo manda, mas ela sabe que às vezes precisam de reformas ou estruturais ou aprovar um projeto diferente, mas ela não se propõe só porque ela quer propor no mandato dela. Então fica complicado também esse estilo de oposição, ainda mais para o nosso país, que muitas vezes precisa de proposições novas, todas as legislações precisam sempre se oxigenar, né? E agora, falando, você já deu meio que um panorama do governo federal, eu queria que você desse uma explicação melhor, na sua visão, porque o governo Bolsonaro, ele anda fracassando, ele anda aos tropeços. O presidente que mais teve vetos derrubados no Congresso, um presidente que não conseguia fazer uma base, teve que fazer a base com o famoso toma lá da cá. O âmbito federal, quais suas questões hoje do governo Bolsonaro? Olha, eu acho que o governo Bolsonaro ele é um acidente histórico, ele é uma tragédia para o nosso país. E uma tragédia que vai custar muito caro, a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, a gente já carrega nas costas pelo menos 100 mil mortes pelo Covid-19, né?
quis o destino que nosso país fosse atravessado por essa pandemia, justamente quando a gente tem o governo mais despreparado para lidar com ela, né? Eu vou além, eu digo que o Bolsonaro é o pior presidente do mundo no combate ao coronavírus, o mais irresponsável. Ele é o principal aliado do vírus no Brasil, da sua disseminação, né? E é um governo, Friboi, que não se sustenta também. É um governo que ele é até o último fio de cabelo demagógico, fake, né? Foi eleito de uma forma fake, à base da mentira, e que é um governo que é todo fake. A roupagem que o governo se dá não condiz com a realidade. Então, tudo que o governo tenta fazer para limpar a imagem é na mentira. Então, a gente pega, por exemplo, o caso do auxílio emergencial. Saiu uma pesquisa ontem da Datafolha que indicou que o Bolsonaro teve o maior índice de aprovação desde o começo do seu mandato, vamos dizer assim, embora ainda seja pequeno, vamos dizer assim, ainda não seja majoritário na sociedade, mas que ele recuperou um pouco do fôlego desde que começou a crise política, a crise sanitária que a gente está passando, né? E muitos analistas indicam isso do sucesso nem sucesso, vamos dizer assim, né? Porque muita gente ficou de fora, mas da abrangência da política do auxílio emergencial. Vamos lembrar que o Bolsonaro, que o Paulo Guedes, a proposta deles de auxílio emergencial era muito mais reduzida. Era o Corona Voucher, que o Paulo Guedes chamava, de R$200. Quem conquistou o auxílio de R$600, com duplo auxílio para as mães, para as famílias chefiadas por mães, foi a oposição. E daí o Bolsonaro, muito habilmente, transformou isso numa conquista pessoal e passou a vender a mesma história da transposição do Rio São Francisco e assim por diante, né? Então, é um governo que eu acho que ele é absolutamente fake e que para ele se manter e para ele se divulgar a sua roupagem, o próprio caso do Centrão, um governo que se elegeu dizendo que ia combater a turma do Centrão, que ia fazer política de uma maneira diferente, embora o próprio Bolsonaro tenha passado décadas no Congresso aliado com essa mesma turma, e que agora recorre para o Roberto Jefferson, mensaleiro, sabe? Então, eu acho que ele é um governo que é muito demagógico, né? E que, afundado até por completo em escândalos de corrupção, né, que envolvem diretamente o Bolsonaro, sua família. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele é uma tragédia política na história do nosso país. Eu acho que hoje, felizmente, a maior parte da sociedade percebe isso, né? Então, percebe que a gente tem um presidente desajustado, rancoroso, odioso, demagógico como ele, quando a gente passa por uma crise tão séria quanto que a gente está vivendo, não é uma boa saída, vamos dizer assim, né? Eu não tenho dúvida, Friboi, que qualquer outra pessoa que fosse eleita em 2018, qualquer uma, até as que eu também não gostaria de votar, teria tido um desempenho melhor no meio dessa política, no meio desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que é um retrocesso enorme a gente ter um governo como o Bolsonaro no país. Eu acho que tem afundado a reputação do nosso país no exterior, inclusive, né? Tem manchado a imagem do nosso país, e também acho que não condiz com a sociedade brasileira. Eu acredito que esse sentimento de ódio, de mentira, de falsidade que o Bolsonaro tenta imprimir como uma cara do Brasil não condiz, né? Eu acho que a gente é um país com muitas sequelas históricas, muitas contas que a gente precisa acertar, mas eu acredito que o Bolsonaro, ele representa o que a gente tem de pior de tudo isso, né? E que ele não representa o que é a maioria do povo brasileiro ou o sentimento do nosso país. Então, antes da gente retornar para o interno, ainda vamos falar um pouco dessa questão tanto federal, mais global, que o que aconteceu, teve um movimento desde 2013 que a esquerda, não só no Brasil, mas a esquerda num âmbito meio que latino-americano, ela foi desprestigiada, impeachment da presidente Dilma, também tivemos a Cristina Kirchner sendo presa, e tivemos vários movimentos para minar o movimento de esquerda que se representava nesses países por alguns partidos denominados, Partido dos Trabalhadores aqui, também o PSOL, o PDT, esses partidos aqui, que ou centro-esquerda ou de esquerda. Você enxerga um modo da esquerda retornar ainda para esse poder? Porque a esquerda foi quem mais sofreu na mão do lavajatismo. Ela foi a mais
criminalizada, um movimento político criminalizado, e tanto que virou marketing de campanha do governo atual. Você enxerga como ela pode se encontrar no poder novamente? Olha, primeiro, o meu partido nunca teve no governo, pessoal. O pessoal, ele nasceu, inclusive, de uma ruptura logo no começo do governo do PT, no auge do governo do PT, por conta de uma dissociação entre o mandato que o Lula vinha fazendo e qual que era o programa, as bandeiras históricas do partido, passando principalmente pela reforma da Previdência que o Lula fez. Sobre isso que você diz, eu acho que a esquerda vive uma crise tanto por responsabilidade própria, quanto por responsabilidade externa, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esses processos, que mesmo o pessoal nunca tendo feito parte, tomado parte dos governos do PT, eu acho que houve sim, e hoje isso é muito comprovado, principalmente pelas investigações do Intercept, do Glenn Greenwald, com a série da Vaza Jato, né, que houve uma operação intencional, né, com um projeto político claro para remover o governo do PT e para abrir espaço para uma outra alternativa política, né, retrógrada. Né? Esse recibo ele é assinado quando o Sérgio Moro, que impede o Lula de ser candidato, aceita de pronto ser ministro do Bolsonaro, né? E agora tem um projeto pessoal dele próprio ser presidente, né? Então, eu acho que existiu um projeto político para minar a esquerda. Não acho que fosse porque aquele momento o PT estivesse ameaçando os interesses econômicos. Não acho. Eu acho que é porque houve uma necessidade por parte desses setores, né, de ter governos que fossem mais de puro sangue, vamos dizer assim, sabe? Que fossem governos da raiz, que tivessem dispostos a implementar um pacote de austeridade, de arroxo, de desestatização radical. Eu acho que é para isso que vem o governo Temer, por isso que ele aprova a reforma do ensino médio, por isso que ele aprova o congelamento dos gastos, por isso que ele aprova a reforma trabalhista, não consegue aprovar a reforma da Previdência, e depois vem o Bolsonaro para fechar essa conta. Agora, eu acho também que a esquerda, a parte da crise que a esquerda vive, também é por sua responsabilidade própria, né? Eu acho que as experiências que o PT, que os governos de esquerda tiveram no governo, né, a experiência dos governos de esquerda que a gente teve, elas foram incompletas também, elas deixaram a desejar em muitos cenários, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente encontra a resposta para como que a esquerda pode voltar ao poder em algum momento, né? Embora eu acho que as questões não se resumam nem só a voltar ao poder, sabe? Ocupar um cargo político de representação do Estado, eu acho que não necessariamente você tem o poder, eu acho que existem coisas que tem que ir mais além, né? Mas eu acho que a resposta está justamente nos erros que a esquerda teve. Eu acho que a esquerda começou a viver a sua crise quando ela se distanciou das suas bases, quando se distanciou dos projetos originais que ela tinha, né? E quando a esquerda passou a achar que para se perpetuar no poder, ela tinha que abrir mão das suas bandeiras, e ela tinha que confundir as suas bandeiras, com as pautas, com as propostas de um setor oposto na sociedade, né? E que são bandeiras que são inconciliáveis, na minha opinião. Né? Eu acho que aí está a receita da crise que a esquerda vive, da tragédia que chegou à esquerda. Então, eu acho que para a esquerda voltar ao poder, ela tem que voltar a apostar na mobilização social, voltar a apostar no trabalho de base, se reconectar com as suas bases, entender que a classe trabalhadora, a massa trabalhadora que a gente tem no nosso país hoje, ela é diferente do que era na década de 80, e as manifestações, os breaks dos entregadores de aplicativo do último mês mostram isso, que o mundo do trabalho mudou, e que também a forma como se organizam os movimentos, as lutas, junho de 2013 é um outro exemplo que a gente tem, também muda. Né? Então, acho que o caminho para a esquerda superar a crise que ela está vivendo hoje se reconectar às suas bases, reconectar a um projeto efetivamente popular, né? Não deixar que esses falsos demagogos aí assumam a dianteira em parecer mais conectados com o povo, sendo que o projeto deles é um projeto que é antipovo, é um projeto que é reacionário, é de aniquilação de direitos, né? Bom, como não tem gente só da cidade de Franca escutando, só para situar, no primeiro turno da eleição de 2018, que é aquele turno que você realmente, em tese, deposita o voto
pelo seu querer, você não é levado por não querer o outro candidato, mas sim por aquilo que você acha mais adequado. Cidade Franca optou pelo presidente do Brasil atual, Jair Bolsonaro, com 60,73% dos votos. Então, como o próprio Guilherme já tinha falado, a Cidade Franca ela tem um núcleo duro do que eu posso representar de um conservadorismo brasileiro, falamos assim, um conservador que em tese conserva os costumes, mas que quando são os seus próprios costumes, às vezes eles dão uma afrouxada. Então agora, falando assim, tem como furar essa bolha do bolsonarismo de Franca e qual modelo usar para furar essa bolha? O convencimento de mostrar projeto ou você apresentar que você é aquilo que a gente chama transvestir você de alguma coisa que você não é, só para receber esses votos, chegar lá mudar? Porque eu acho que esse jeito, muitos políticos, às vezes, eles adotam essa de chegar no poder, eles se transformam, eles não são aquilo que eles falavam que eles eram. Mas eu acho que engana o próprio eleitor e faz mal para o próprio partido. Qual é o jeito mais fácil de furar essa bolha desse falso moralismo conservador francano? Olha, eu acho que tem um ditado que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, eu acho que o exemplo, a provação histórica do que a gente está vivendo já é um grande aliado, né? Eu acho que já mudou muito, né? Eu militava em Franca em 2018 durante a eleição. Eu participei do Vira-Voto, eu fui para a rua junto com mais um monte de gente no Brasil, convencer pessoas a não votarem no Bolsonaro. Foi uma experiência que eu acho que foi muito enriquecedora para todo mundo que participou. E convivi e vi na pele, no dia a dia, a dificuldade. Houve um movimento muito expressivo bolsonarista, né? Principalmente do primeiro para o segundo turno. Já no primeiro turno, mas no segundo turno foi extremamente evidente, né? A aceitação da candidatura do Bolsonaro na cidade. Eu acho que isso já mudou. Eu acho que a experiência com esse, não completamente, mas eu acho que a experiência com esse já 1 ano e meio de governo Bolsonaro já mostrou para muita gente, principalmente desde a pandemia, nesse momento tão crítico que a gente está vendo, já mostrou para muita gente. A gente tem em Franca hoje, Friboi, um pequeno grupo, muito menor do que já foi, um núcleo duro bolsonarista, que eu acho que é criminoso. Né? Criminoso porque se organiza de uma forma criminosa, se organiza para ameaçar pessoas, temos vastos relatos de ameaças contra ativistas, contra todo mundo que pensa diferente, né? De ameaçar jornalistas, que se organiza quase como uma milícia na cidade, né? E eu acho que parte da população já se convenceu de que essa turma não é o caminho para a gente ter uma mudança, sabe? De que o projeto que esse pessoal tem é um negócio muito doido, vamos dizer assim, é um projeto que é muito rancoroso, sectário, autoritário, reacionário, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente já está numa situação melhor do que a gente estava no começo do ano, melhor do que a gente estava no ano passado, melhor do que a gente estava durante as eleições de 2018. Agora, eu acho que o caminho para a gente se conectar, para a gente fazer essa disputa, é a sinceridade, é a honestidade, né? Então, por isso que eu acho que uma esquerda que queira fazer um debate político mantendo o rabo preso, eu acho que ela não vai conseguir ser efetiva no seu propósito. Uma esquerda que queira retomar os espaços políticos que perdeu, sem fazer as autocríticas necessárias dos erros do passado, sem falar a verdade e sem ser honesta nas suas convicções, né? E sem tratar os problemas de frente, problemas sociais que a gente tem de frente, a gente pega a situação da segurança pública, né? O bolsonarismo cresceu muito no discurso da segurança pública, né? No discurso da segurança pública, num discurso ideológico sobre educação, sobre sexualidade, vamos dizer assim, né? Eu acho que quando a esquerda teve no poder, ela tivesse tratado essas questões de frente e sem se melindrar, né, para tentar não afastar outros setores, né, eu acho que a gente não teria entregado essas pautas de bandeja para a extrema-direita, né? Então, o Bolsonaro ele cresce com um discurso sobre o tal do kit gay, que nunca existiu, que na verdade era um projeto de educação contra a homofobia,
nas escolas, né? Um projeto que, inclusive, a Dilma recuou para agradar os interesses da bancada evangélica, inclusive o Marco Feliciano, o Marcelo Crivella, essa turma que hoje é base do bolsonarismo. Eu acho que se a esquerda, quando teve a sua oportunidade de estar no poder, no governo, tivesse encarado de frente esses debates e não tivesse amedrontado, e não tivesse cedido nas suas posições para buscar alguma conciliação impossível, a gente não existiria hoje toda essa cortina de fumaça que existe em torno desses temas. O mesmo tema da segurança pública, né, da insegurança pública que a gente vive no nosso país e que hoje é uma pauta quase associada instantaneamente à direita, né, de tão raso que é o discurso que a gente tem dentro da esquerda, né? Inclusive por contribuição das experiências de governo que a esquerda teve, né? Então, acho que para a gente conseguir furar essa bolha, a gente tem que fazer um acerto de contas com o passado, tem que ser sincero nas nossas convicções, no nosso projeto, né? E a gente tem que encarar de frente os problemas que a gente tem, sem achar que a gente vai conseguir encontrar meios termos, caminhos mais fáceis para resolver problemas que são estruturais na nossa cidade, no nosso país, na nossa sociedade em geral. E ainda nessa busca de meio termo, de ir ao encontro do eleitor e mostrar que realmente aprendeu com os erros, que enxergou o caminho que foi traçado e trilhado, os grandes problemas que aconteceram, quais são as maiores questões para uma campanha, eu acho que uma das poucas campanhas do período novo, da República Brasileira, da democracia, que não tem comício, não tem panfletagem, não tem você, como a minha primeira entrevista, o meu primeiro entrevistado disse, o Rafael Bruchelli, não tem você olhando olho no olho do eleitor para você conseguir passar a sua visão da cidade. Quais são esses desafios e o que de novo trouxe para um peso das redes sociais para essas eleições? Olha, eu acho que a maior dificuldade, eu vou concordar, é a gente não ter a possibilidade de fazer a conversa olho no olho, né? Porque o olho no olho ele é muito democrático, né? No olho no olho você está falando, discutindo, está disposto a ouvir, sem todas as barreiras que são colocadas no debate político, da desinformação, do preconceito, né? Então, olho no olho do dinheiro, né? Então, olho no olho ele é muito essencial para a gente do pessoal que nunca fez campanha com cabo eleitoral pago, pagando gente para balançar bandeira, para distribuir panfleto, que todos os panfletos que a gente sempre distribuiu foram de militantes, dispostos a fazer um debate. Isso é uma grande dificuldade que a gente vai ter. Ao mesmo tempo, eu acho que pensando, que nem a gente estava falando um pouco antes, sobre a participação da juventude, né? Eu acho que vai ser uma mudança nesse cenário, vamos dizer assim, né? Porque a campanha, ela sendo transferida para as redes sociais, eu acho que as redes sociais são um terreno que é muito identificado com a juventude, não só, né? Mas é um terreno muito familiar para a juventude, as diferentes redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o próprio WhatsApp, que já é mais massificado, né? Então, eu acho que também vai ser uma oportunidade para as pessoas que estão se postulando para cargos políticos se desafiarem para fazer debates de outra maneira, né, num outro terreno. Eu acho que nisso a juventude vai ter um espaço muito maior de participação, de discussão. O problema é que a gente não pode romantizar também a arena da internet, vamos dizer assim, né? A internet ela é um espaço que dá uma aparência de democrática, né? Então é diferente, por exemplo, você não vê, você não sente com a mesma, não é tão evidente quanto numa campanha presencial o peso do dinheiro, o peso das máquinas, isso é mais subterrâneo na internet, mas tem um peso enorme, né? A própria campanha do Bolsonaro, como que ele foi eleito com uma rede milionária de impulsionamento de conteúdo falso nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e que não foi perceptível, né? Diferente de quando você anda na cidade e você vê cabos eleitorais pagos distribuindo panfleto em vários pontos da cidade, né? Então, não acho que a gente vai para um terreno 0-0, sabe? Eu ainda acho que é um terreno que é desfavorável, a internet também é desfavorável, mas eu acho que se a gente apostar nesse potencial, nessas novas linguagens, nessa capacidade de comunicação, principalmente da juventude, com as novas tecnologias, eu acho que a gente consegue superar um pouco essas dificuldades. Mas eu acho que
Se a gente tivesse tido uma boa gestão, uma boa administração dessa crise sanitária que a gente está vivendo, a gente conseguiria ter uma campanha em melhores condições. Infelizmente, por conta inclusive da incompetência dos nossos gestores públicos atuais, a gente vai ter que fazer uma campanha com essas limitações, essas dificuldades, né? Eu acho que todos perdemos, né? Mas vamos ter que encontrar formas de se reinventar e fazer o debate político apoiado nessas novas plataformas e ferramentas, né? Não, com certeza, porque e o debate político, eu acho que nós devemos começar a até mesmo fazer uma análise interna do debate político nosso, não ser apenas no ano de eleição, né? Exato. Um debate contínuo, continuar debatendo proposta, esse candidato foi o que conseguiu o cargo, mas então vamos ou construir com ele, ou vamos fazer uma oposição, construir algo paralelo com ele, que seja diferente, mas que continue esse ambiente que eu acho que o Brasil está se tornando um país mais politizado, né? Sim. As redes sociais, elas têm um fator que é interessante, né? Porque a gente ganha em agilidade, né? Mas perde em proximidade, vamos dizer assim, né? Então, uma campanha que ela é mais virtual, você consegue fazer diversas conversas num único dia, marcar presença de várias formas, em várias questões, com muito mais agilidade do que num contexto presencial, vamos dizer assim. Tem outras limitações, você consegue fazer conversas com mais pessoas, com mais agilidade, só que você perde na qualidade desses encontros, né? Então, na impossibilidade de você ter uma conversa com corpo a corpo, olho no olho, né? Mas vai ser toda uma nova dinâmica que a gente vai ter que se adaptar e se apoiar nas vantagens que a gente tem nesse terreno para conseguir romper esse bloqueio, né? Essa desigualdade grande que a gente tem na política. Porque certas vezes até o corpo a corpo você consegue convencer outra pessoa ali só no próprio diálogo presencial com ela, né? Exato, vira a voz. A pessoa já compra pelo seu jeito de falar, ou por você... Porque, às vezes, no virtual, você tem a sua fala ali, e o debate, como não é integral, porque às vezes você espera a pessoa falar para falar, às vezes corta a ideia também, né? Você não consegue transmitir 100% do que você quer. Falando em transmitir 100%, queria que você só falasse 5 pontos essenciais da sua campanha, agora que a gente está já se encaminhando para o final do programa. 5 pontos, ou, se você quiser um pouco mais, os pontos que você considera cruciais para, se você se concretizar como candidato, que você vai defender. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente for defender, se eventualmente a gente fosse eleito, né, eu acho que tem que ser coerente com a nossa prática antes, né? Então, eu acredito muito numa forma coletiva de política, de se fazer política, né? Então, uma política que ela não seja unipessoal, que ela não seja personalista, que ela não seja a figura do figurão da política, sabe? Então, eu acredito numa política que ela seja mais participativa, mais acolhedora, mais coletiva. Então, e para isso, eu acho que se você não consegue fazer uma política genuinamente coletiva, se na sua campanha, se no seu dia a dia você não reproduz isso, se isso é só uma fachada, né? Então, a nossa campanha ela vai ser uma campanha, mesmo que eu coloque o meu nome, o meu CPF, os meus dados na urna para ser candidato, né? Vai ser uma campanha que eu não vejo como uma campanha minha. Eu não me vejo, Friboi, como mais do que um porta-voz de um processo, de um movimento que é muito maior que eu, né? Então, a gente está nesse período de pré-campanha, e vamos dar continuidade a isso durante a nossa campanha, organizando pequenos grupos temáticos de estudantes secundaristas, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, LGBTs, advogados. Vamos dar início a uma série de encontros virtuais para discutir com todos esses setores, para que a nossa campanha seja um processo real de mobilização, né? Eu acho que isso é tanto essencial para a pré-campanha, para a campanha que a gente acredita, quanto para a prática de um eventual mandato, né? Eu, como um pré-candidato jovem e um pré-candidato LGBT, eu acredito muito na importância da representatividade. Eu acho que a gente ter pessoas com outros perfis dentro dos espaços políticos faz uma diferença que ela é muito grande, né? Porque ela muda todo o panorama do debate, sabe? Quando você tem sujeitos para influenciar dentro desse debate.
Agora, da mesma forma como a gente falava sobre a novidade na política, eu não acho que basta ser jovem ou basta ser LGBT para estar num espaço político e, de fato, representar a juventude dos LGBTs, né? Então, eu acho que a gente construir propostas, pensar em formas, em ideias, para que os direitos da juventude, da comunidade LGBT, desses setores da nossa cidade, que são historicamente excluídos, segregados desses espaços, se façam presentes lá dentro, são muito importantes, né? Franca é uma cidade absurdamente intolerante com a diversidade sexual. Eu próprio já fui vítima de um ataque homofóbico, fui botado para correr daquela pracinha que tem próximo da Unesp, no fim da Costa Sobrinho, em frente a uma igreja lá, debaixo de pedra, né? No começo do ano, a gente teve um caso de violência contra uma jovem travesti que estava na praça com seus amigos, completamente gratuita, né? Isso é uma realidade muito recorrente que a gente tem na cidade. A gente tem uma quantidade muito grande de jovens LGBTs em situação de rua porque foram expulsos das suas casas, né? Então, eu acho que é urgente que a gente coloque a discussão sobre a cidadania, os direitos e a comunidade LGBT no centro da política, né? Mas para isso não basta uma representação formal, né? É preciso que a gente tenha proposta, que a gente construa coletivamente com as pessoas, né? E acho também existe uma série de pautas na nossa cidade que a gente tem que abordar, né? Eu acho que hoje existe uma disputa, tanto na sociedade em geral, mas em Franca em específico, sobre o papel dos serviços públicos, né? Nesse sentido, eu acho que o governo do Gilson ele é muito deseducativo, né? Porque o governo do Gilson ele se sustentou basicamente apoiado em tornar o serviço público cabide de emprego para os seus aliados, né? Então, o próprio caso dos cargos comissionados, ele encheu as repartições públicas de amigos, parentes, aliados, até a namorada do filho dele entrou nessa uma época, né? Então, eu acho que isso é muito deseducativo sobre o papel dos serviços públicos. Quando a gente chega no começo da pandemia, que os profissionais da saúde pública estão na linha de frente para combater o coronavírus, estão cumprindo um papel essencial, expondo sua própria saúde, e a Câmara de Vereadores se nega a votar o aumento do salário, o reajuste do salário, não é nem aumento do salário, é o reajuste anual, legal, constitucional, que é direito de qualquer categoria, por um discurso demagógico, assim, eu acho que isso é muito crítico, né? Então, eu acho que os servidores públicos de Franca não têm um plano de carreira, Friboi. Os educadores de Franca não têm um plano de carreira, não tem uma progressão de carreira para ser um exercício profissional em melhores condições de trabalho, vamos dizer assim. Então, acho que a valorização dos serviços públicos, a representatividade, a ocupação dos nossos espaços políticos, colocar os sujeitos no centro do debate político, convidar as pessoas para se representar dentro da política e exercer a política de uma forma participativa, direta, eu acho que são pontos essenciais na nossa cidade. Eu acho que, como eu já disse antes, Franca tem um potencial humano, cultural, social muito grande e que não se reflete na nossa política. Então, eu acho que é primordial que Franca tenha uma política minimamente condizente com a cidade que é, com a população que tem, com os diversos movimentos e ativismos que a gente tem presente na cidade e com o momento político que a gente vive. Não dá para a gente ter em 2020, a gente fala tanto de novo normal, né? E Franca eu acho que ainda está no velhíssimo normal da nossa política, vamos dizer assim, tá? No velho normal do século passado. Se a gente vê a representação na nossa política, ela é muito coronelista, se a gente vê como que são feitas as eleições, as candidaturas, como que são escolhidos, como que atuam os setores, os grupos de pressão na política e assim por diante, né? Então, eu acho que essa crise que a gente está vivendo, que não queria que a gente precisasse viver um momento tão difícil para precisar promover essa mudança, eu acho que ela tem que ser um ponto de partida para que a gente faça uma mudança de verdade, real. A gente vire a mesa de como as coisas funcionam na política de Franca hoje, né? Eu acho que esses são pontos essenciais. Eu sempre digo isso e o pessoal está até falando, nossa, mas você sempre diz essa frase, mas o papo está muito bom, mas nós temos que acabar, porque a gente sempre tem que acabar, senão o pessoal vai escutar o papo todo e não vai querer voltar nunca mais para conversar mais, para falar novas ideias. Mas eu queria primeiro te agradecer, muito obrigado por ter aceitado o convite para esse projeto que eu estou tentando trazer vozes para cada vez mais essas vozes falarem. No próximo sábado, nós vamos ter, no sábado anterior,
Sábado passado nós tivemos uma conversa sobre racismo, agora com você na quinta, e no próximo sábado nós vamos falar sobre o machismo no mundo dos jogos de videogame. Então acho que isso é muito importante, novos assuntos virem à pauta, para que até pessoas que nunca ouviram falar comecem a escutar eles e também debater, como foi no caso do capacitismo, que nós tivemos um acesso muito grande, foi muito legal, com várias pessoas falando que nunca tinham escutado falar e que tivemos um retorno muito bom. Agora eu queria que você fizesse suas considerações finais, novamente agradecendo e muito. Agora o espaço é seu para suas considerações. Friboi, eu que agradeço o convite. Eu acho que você representa e diversas outras pessoas jovens na cidade, né, com muitas ideias e potencial e iniciativas, né, que tem que ser mais acolhidas na cidade, tem que ter mais espaço. Franca é uma cidade que exporta artistas, a gente tem artistas de uma excelente qualidade, cientistas de um grande gabarito na cidade que acabam sendo exportados para fora, né? A gente tem referências de arte visual, de arte plástica, de arte de música, né, que vão para fora, que são reconhecidas internacionalmente e não tem na nossa cidade. A gente tem muitos projetos de incubadoras, projetos de extensão nas universidades, iniciativas independentes, principalmente de jovens, que não são acolhidas na cidade. Então, acho que é uma iniciativa muito importante que você tem com o seu podcast. E quero agradecer demais a oportunidade de poder falar aqui. Como eu falei no começo, eu me coloco hoje na condição de pré-candidato para disputar um espaço de representação na Câmara de Franca, mas eu não faço isso por um projeto pessoal, por uma missão pessoal, ou por achar que eu tenho todas as respostas. Pelo contrário, né? Eu acho que Franca carece de uma representação diferente, que possa fazer o contraditório dentro do nosso espaço político. A Franca carece de uma representação de setores da nossa cidade que historicamente foram excluídos desses espaços. E eu me coloco à disposição, coloco meu nome, meu corpo, à disposição para representar esse processo, mas não é um processo ou um projeto individual, pessoal, de poder ou uma ambição que eu tenho, né? Eu não acho que as pessoas na eleição deveriam escolher votar em mim por características pessoais minhas ou qualquer coisa do tipo, sabe? Eu quero representar um projeto coletivo, quero representar um processo de mobilização, eu quero ser um porta-voz de diversas pautas, lutas e bandeiras que a gente tem nessa cidade, na nossa cidade, e que não tem espaço dentro da Câmara, né? Eu acho que é urgente isso. Eu acho que, retomando, a gente vai viver, depois dessa pandemia, um mundo completamente diferente, né? Não completamente diferente, as desigualdades se mantêm. E a gente viu durante essa pandemia a profundidade das desigualdades que a gente tem no país, né? Profundidade, o Brasil é um dos países com maior desigualdade no mundo. A gente viu a profundidade da desigualdade que a gente tem numa cidade como Franca. A gente viu o risco que a gente ter uma política desqualificada quando a gente tem um momento de tanta necessidade, né? Que a gente tem todos os dias problemas na cidade, mas quando a gente passa por uma crise tão séria quanto essa que a gente está vivendo, a gente vê que a gente não ter políticos com quem contar, o que isso custa? Isso custa, inclusive, a vida de muita gente, a saúde de muita gente, de muitas famílias que a gente está vendo, né? Então, eu acho que esse novo recomeço que a gente vai ter tem que ser, de fato, um ponto de partida para a gente mudar as coisas na nossa política também. E mudar as coisas de verdade na nossa política, e não só trocar 6 por meia dúzia, não só ter uma aparência diferente, mas manter as coisas do jeito como estão, né? Eu acho que se a gente a lição que essa crise deixa para a gente, se a gente continua nessa toada, a gente não vai muito longe, né? A gente vai passar por diversas crises, a gente tem uma crise ambiental batendo as nossas portas, uma crise social profunda, as manifestações contra o racismo, contra o feminicídio, contra a LGBTfobia mostram a profundidade das feridas que a gente tem na nossa sociedade, né? Enfim, então agradeço a oportunidade que a gente possa seguir se encontrando e fazendo discussões sobre a nossa cidade, que eu acho que só acrescentam para a gente ter uma cidade mais cidadã, mais democrática, mais acolhedora. Obrigado mais uma vez. Com certeza, e como eu sempre falo, as portas do podcast, do canal, estão sempre abertas para novas discussões políticas ou não, ou com temas sociais, ou até mesmo, como daqui a uns tempos vamos ter aí, falando sobre livros, filmes, séries, toda essa questão de cultura pop. Então, se você chegou até aqui,
curte aí, comenta, vai lá na publicação do Instagram, comenta também, curte. É muito importante todo esse feedback de vocês que eu tenho recebido com muita alegria. Agora vocês vão ficar, quem está ouvindo no podcast, com a música do nosso convidado, e convido a todos também para assinarem, se inscreverem e também se inscreverem, seguirem o Guilherme Cortez lá nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, o Instagram dele, que é muito legal a gente sempre manter esse diálogo e esse contato. Muito obrigado a todos e até um próximo Boi na Linha. Obrigado.